Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Estamos de volta. Hoje é 4 de maio de 2026, segunda-feira, e depois de um longo e tenebroso inverno, não, isso é um poema que eu aprendi da minha infância e nunca mais esqueci, né? Mas depois de uma longa viagem, foram 3 semanas na estrada, estamos de volta. Eu sei que nesse meio tempo eu acabei gravando 2 episódios extraordinários aí fora do normal, para tentar compartilhar com vocês algumas coisas que estavam ali, sei lá, me movendo, me mexendo comigo. Eu espero que eles tenham sido agradáveis, pelo menos do ponto de vista auditivo, porque quando eu gravo assim, em lugares inesperados, eu não tenho muito como garantir que a gravação fique espetacular ou maravilhosa, né? Então, de repente, pode ter ruído, pode ter uma acústica ruim, eu não vou ter condições, inclusive, de cortar ou de colocar uma trilha. Aliás, essa trilha, ao fundo, é uma gravação que eu fiz. Ao longo da viagem eu levei um bom microfone para gravar passarinhos. Juro, eu levei um microfone porque eu imaginei que a gente fosse parar em lugares que tivessem ainda uma vida alada, bastante movimentada, e essa gravação que a gente está ouvindo, que eu gostei muito, foi em Perugia. Em Perugia, uma cidade na Itália. A gente ficou num hotel que a janela do quarto dava basicamente para o campo ali daquela região da Itália, e tinha uma passarinhada ativíssima, e é isso que vocês estão ouvindo aqui e vão ouvir até o final do episódio. Como eu acabei de chegar, essa foi a primeira gravação que eu consegui resgatar. Eu vou ver se as outras também valem a pena a gente utilizar aqui. Pois bem, foram 3 semanas, a gente estava viajando pela Itália. Eu não publico nada no Instagram, eu não faço selfies, eu não vou mostrar refeições, eu não vou mostrar lugares glamourosos. Eu às vezes publico alguma foto que sei lá, que eu acho que é interessante, mas que não dá nenhuma pista de onde eu estou. Eu sou absolutamente avesso, realmente tem uma coisa que me deixa bastante revoltado. Revoltar é a palavra certa, mas que me incomoda bastante, é esse hábito que todo mundo acabou absorvendo de ficar documentando a vida por uma torcida imaginária, né? Então a gente presenciou isso muito em viagem, em alguns lugares mais turísticos. Firenze, por exemplo, é uma absoluta multidão se comportando como se estivesse na Disneylândia, fotografando a comida, parece que o celular é um aspirador de pó, né? Ela tá, tudo que ela olha, ela clica, ela olha, ela clica, e aí publica e faz caras e bocas e decotes e bundas e lábio turbinado. Então, não esperem isso da gente. A gente realmente entra em silêncio, literalmente silêncio radiofônico, quando a gente viaja. Agora, devagarinho, eu estou processando. Foram mais de 1.600 fotos, eu tirei foto pra caramba. Eu fiz muitos desses vídeos usando uma câmera 360 para registrar alguns ambientes que nenhuma foto conseguiria traduzir sozinha. Então, devagarinho eu vou processando e vou compartilhando com vocês. Eu comecei pelos passarinhos, porque eu achei que fosse justo. Por onde eu começo o episódio de hoje, eu acho que ele tem um fio condutor, por uma coincidência, não necessariamente positiva, mas eu acho que eu vou começar com um caranguejo. Vai ser só uma provocação, né? O episódio de hoje é muito ligado ao profundo mistério, tremendamente perturbador, né? Realmente de tirar o sono de qualquer um, que é por que caranguejos andam de lado. Eu não sei se você já prestou atenção, mas caranguejos andam para um lado e para o outro, o que é bastante estranho. Certo? Então, esse vai ser, a gente vai responder esse profundo, essa coisa completamente desconcertante até o final do episódio, eu prometo que sim. Mas antes eu vou contar algumas histórias, já que a nossa viagem foi uma viagem profundamente histórico, artística e cultural, né? Eu vou contar algumas histórias que podem remeter, sei lá, a um passado distante. Então eu posso contar de um rei, né? Um rei tinha um filho, o filho dele ficou misteriosamente doente, e o rei achou que isso pudesse ser feitiçaria, porque afinal ele sabia que existiam velhos anciãos feiticeiros, e aí ele resolve que a única maneira de curar o filho é, obviamente, por que não, você trucidar a golpes de facão esses anciãos, né? Coletar o seu sangue para fazer um ritual,
e tentar curar. O menino, ele consegue, se eu não me engano, pegar 160, alguma coisa assim, um número nessa ordem de grandeza, vamos dizer assim, de anciãos que são eventualmente trucidados, né, e aí eles percebem que o sangue coletado não é suficiente, então ele manda ir atrás do resto das famílias, e aí no total 260 pessoas são sacrificadas brutalmente. E aí você vai perguntar quando que isso aconteceu, sei lá, século III, ou sei lá, em Cartago, 500 anos antes de Cristo. Não, isso aconteceu em 2024, 2025, no Haiti. É uma coisa bastante recente, movida por uma visão de mundo muito peculiar, que envolve pensamento mágico, que envolve estranhas tradições culturais, estranhas práticas muito arraigadas. Tá? Ok, essa é a primeira história. Segunda história é alguém que está fazendo uma guerra em nome de uma guerra, está fazendo uma guerra santa, ok? Em nome de uma ameaça à sua religião, que é a única verdadeira. Então, como a sua religião única verdadeira está sendo ameaçada por hereges, né? Então a única sua saída possível não é nem a negociação, não é o comércio, não é qualquer tipo de convivência, como a humanidade já conseguiu fazer em alguns momentos. A solução é pancadaria e extermínio. Não é? Então você vai achar que isso provavelmente aconteceu no século XI, no século XII, né? Por que não? Afinal, foi quando aconteceram as cruzadas, quando os caras resolveram, sem mais nem menos, que eles tinham que liberar Jerusalém, estava todo mundo feliz e contente ali, aí de repente chega um bando de cristão esfomeado, maltrapilho, fedorento, não é? E resolve fazer absolutas atrocidades que o mundo árabe não esqueceu até hoje. Quantas cruzadas foram? Eu nem sei, mais de 10, né? 11, eu não sei. Mas acontece que isso que eu estou contando para vocês não é alguma coisa do século XI ou XII. O que eu estou contando para vocês está acontecendo hoje, porque o ministro não é nem ministro da Defesa, infelizmente, né, agora é o ministro da Guerra nos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, que é um completo maníaco, não é? Ele está, se você prestar atenção na retórica dele, o que não é exatamente um prazer, porque a retórica dele é bastante esquisita, ele está enquadrando o que está acontecendo no Irã, não é, como uma cruzada, como uma guerra santa. E vale lembrar que esse Pete Hegseth, que é um veterano de guerra menor, ele participou acho que de uma guerra no Afeganistão, ele já tinha escrito um livro sobre cruzadas, sobre a cruzada, e dizendo que o cristianismo do Ocidente está sendo ameaçado por essa força do islamismo, e a única questão possível, a única saída possível é uma guerra santa em que só tem um final possível, que é a vitória do Deus único e supremo. Agora, qual dos deuses, aí é uma questão de opinião, você fica do lado que você quiser. Então, por que eu estou trazendo à tona essas histórias? Porque a gente está vendo atrocidades acontecendo em nome de narrativas muito peculiares, né, de narrativas que não necessariamente, não sei, resistem ou deveriam resistir tanto tempo assim. A questão é por que elas resistem. Por que a gente continua pautando a história moderna por histórias, sei lá, por narrativas que surgiram lá atrás e de alguma maneira sobreviveram e se aperfeiçoaram e se fortaleceram. Eu acho que eu comentei em episódios anteriores. Eu estava ouvindo um episódio muito interessante do The Rest is History, sobre a história dos samurais. Eu comentei com vocês, acho que até publiquei um texto no LinkedIn muito rapidamente, né? Eu contei para vocês, vale a pena resgatar essa história, né, que o Japão tinha, durante muito tempo, o Japão era um caos, né? Você tinha vários senhores feudais, era uma sociedade muito feudal, em pé de guerra o tempo todo, e aí surge uma figura chamada samurai, que são, né, líderes militares, e o samurai eles vivem em pé de guerra, certo? Certo. Aí chega uma hora que aparece ali alguém que fala, vamos acabar com essa bagunça toda, vamos centralizar essa história toda, vamos pacificar o Japão, não é? E aí surge uma época de prosperidade, tranquilidade, arte e beleza, não é? E a capital muda para Tóquio. Pois bem, quando ele acaba com essa era das guerras feudais, o que os samurais vão fazer da vida? Né? Eles já não têm mais muito papel, então eles vão virar lá funcionário público, gerente de projeto, vão tocar obras, tal. E acabou, essa história toda acabou, e também o governo já não tem muita, digamos assim, simpatia por uma classe que antes era uma classe bastante ameaçadora, né? Ninguém dorme tranquilo se tem alguém ali com um exército cheio de ideias. Então, os samurais, na época da áurea ali do Edo, de Tóquio,
eles não tinham mais papel nenhum, eram burocratas, propriamente dito. Não eram gente muito bem na sociedade, mas é um papel simbólico. Né? E quando o Japão se fecha para o Ocidente, porque afinal o Ocidente resolveu mandar um monte de missionário português para encher o saco, né? Os missionários portugueses jesuítas, eles vão lá, começam a subverter a ordem no Japão, e aí esse imperador fala, não gostei dessa história, expulsa esse cara todo, fecha tudo, a gente não quer mais saber de estrangeiro, a gente está muito bem assim. O Japão fica quase 200 anos, mais ou menos por aí, completamente fechado, né? Só os holandeses conseguem negociar com muito cuidado ali algumas coisas, mas aí chega um certo momento que os americanos, mais ou menos como o Trump, resolvem falar, olha, é o seguinte, a gente quer que vocês se abram, né? Abaixa as calças aí, abre a perna, abre o braço, abre tudo, porque se você não se abrir para o Ocidente, a gente vai bombardear seus portos. E aí o governo japonês não tem o que fazer, ele acaba abrindo o Japão para o Ocidente. E aí deve ter sido uma experiência bastante chocante, porque o Japão era uma cápsula do tempo, certo? Certo. Ele estava parado ali naquela estrutura feudal, né, com o imperador, com Tóquio, etc. e tal, costumes bastante arraigados. E de uma hora para outra ele percebe que existe um mundo lá fora, e esse mundo lá fora está muito mais avançado sobre vários pontos de vista, ciência, técnica, arte e armas também. Né? Então o Japão resolve se modernizar, né? E aí o que acontece é que emissários japoneses saem pelo mundo para conhecer reis, príncipes, presidentes e assim vai. Não tinha presidente já? Já tinha. Nos Estados Unidos tinha. E aí o que acontece é que os japoneses voltam para o Japão e falam, cara, é o seguinte, a gente visitou lá um palácio na Inglaterra, tinha umas armaduras maravilhosas, aí eles tinham histórias incríveis dos cavaleiros, eles ainda têm uma aristocracia lá, com raízes feudais, e tem histórias magníficas do rei Arthur. Pô, a gente tá meio mal na foto, né? Porque, veja bem, a gente jogou fora que a nossa história, a gente está ocidentalizando o nosso exército, a gente está adotando todas as técnicas militares do Ocidente, a gente jogou fora a história toda de espada, não quer mais saber disso, não é? A gente a gente está meio mal na foto. Né? E aí o Japão, para se apresentar, porque afinal é uma época que tem as grandes feiras mundiais em Paris, etc. e tal, o Japão precisa fazer uma bela impressão. E aí ele começa a mandar o melhor da sua arte, o melhor do seu teatro, o melhor do seu artesanato, etc. e tal. E aí, mais ou menos nesse contexto, que surge um livro chamado Bushido, que é o Caminho do Guerreiro, não é? Que tenta, inventa uma tradição completamente inexistente, que é a tradição do samurai, com seu código de ética, né? Suas proezas com a espada. Né? É como se você estivesse ressuscitando o rei Arthur, né? Para fins meramente de, sei lá, política externa. Né? Então, imagina, os samurais não tinham mais papel nenhum, não tinha mais ninguém fazendo aquelas coisas, mas eles inventam essa história, o Ocidente se encanta. Né? Eu contei que quando os países do Ocidente se deparam com essa coisa, dessa honra do samurai, dessa glória, do sacrifício, né? Da coragem, das proezas e matanças, aí os caras falam, cara, olha, nossa, esses caras, vejam, eles estão aí invadindo a China e a Coreia, eles realmente são guerreiros extraordinários, a gente tem que resgatar, a gente amoleceu muito, a gente tem que resgatar os nossos valores guerreiros, não é? Então, em cima dessa obra completamente furada no Japão, né, baseada justamente em tradições também, já um pouco fora de modo de época na Europa, os caras decidem que eles também estão mal na foto, e aí vamos agora, sei lá, inventar alguma coisa para transformar a juventude numa juventude mais corajosa, viril, né, e criam os escoteiros. É assim que nascem os escoteiros, é uma coisa de louco. Bom, isso acho que eu já tinha comentado com vocês, estou passando por cima numa velocidade aceleradíssima, mas o que é muito interessante, faltava eu ver um episódio ali, que era a questão do cinema, né? Quando o cinema surge, o Japão começa a produzir os primeiros filmes, não é? E aí, meio para tentar, de novo, mil perdões, eu acabo de fazer um pequeno corte aqui, porque eu estava limpando a garganta, afinal, viagem, avião, ar-condicionado, né, não favorece exatamente as cordas vocais. Mas, pois bem, então o Japão estava começando a fazer os primeiros filmes, os filmes tinham muito a ver com um passado mítico, né, dos samurais, e aí o Japão descobre os filmes de cowboy, os filmes de cowboy chegam no Japão, os caras ficam absolutamente fascinados, e eles resolvem adaptar e fazer filmes de samurai, em que o samurai é um herói solitário, né, resolvendo tudo sozinho,
né? E é muito interessante que esses filmes japoneses, que são plágio, basicamente, dos filmes de cowboy, acabam influenciando de volta os filmes americanos, que, nossa, veja só que maravilhoso esses filmes japoneses, não é? E é bom, eu sei que isso vai acabar, mil perdões, limpando a garganta novamente, essa produção japonesa, que inclusive é curioso, um dos diretores mais extraordinários do cinema, que é o Kurosawa, Akira Kurosawa, que é um dos diretores mais famosos do Japão, o Japão não considerava ele muito japonês, considerava ele muito influenciado pelas coisas estrangeiras, né? Muitos filmes do Kurosawa eram baseados em Shakespeare, ou mesmo nessas coisas de cowboy. O próprio Kurosawa acaba influenciando o George Lucas, que vai fazer o Star Wars, cheio dessa coisa de uma casta de guerreiros, com um código de ética, sacrifício, espadas, né? Como coisa assim. Eu nunca entendi uma espada laser. Para quem que alguém precisa de uma espada laser? Bom, e com poderes meio sobrenaturais, né? E obviamente o Darth Vader tem um capacete que parece um capacete de samurai. Bom, eu estou ressuscitando essa história porque, de novo, são narrativas que surgem sem muita base na realidade e que vão se cruzando e dando, ramificando e dando origem a uma série de coisas completamente destrambelhadas, inclusive numa mentalidade como essa do Pete Hegseth, que é essa mentalidade também, esse culto da guerra, do guerreiro, etc, etc, etc. Vamos voltar agora um pouco para a viagem, porque nós fizemos um roteiro com um certo eixo, né? A gente estava muito interessado no legado artístico, sobretudo do Renascimento, ou do que precedeu o Renascimento italiano. Então, acho que um dos primeiros pontos, a gente comentou no episódio anterior de Bolonha. Bolonha foi sensacional visitar Bolonha, mas Bolonha para mim foi interessante como mais ou menos onde essa coisa toda desemboca, né? Onde a página vira. Mas vamos voltar à página, porque a cidade anterior, a primeira cidade que a gente foi visitar depois de Bolonha, foi uma cidadezinha escondidinha chamada Ravenna. Uma cidade pequena, né? Por que alguém vai para Ravenna? Tem alguma coisa extraordinária, ela é super fotogênica, ela parece uma coisa medieval, já foi usada em um filme de vampiro. Não. Ravenna é uma caixa de joias, sobretudo por causa dos mosaicos que estão estupidamente bem preservados. Nada poderia me preparar para o que eu vi. Cada vez que você entrava num batistério, cada vez que você entrava numa igreja, numa catedral, seja o que for, e você via aqueles mosaicos que estão lá, sei lá, 1.500 anos ou mais do que isso, né, praticamente intactos, lindos, luminosos, uma coisa espetacular, realmente você fala, uau, que eu achei que eu fosse morrer sem ver isso. Então, uma das coisas interessantes de Ravenna é que no final do Império Romano, né, quando os caras percebem que Roma, a cidade de Roma já está ficando meio complicada, um dos imperadores falou, olha, vamos fazer uma segunda capital aqui, vamos fazer uma segunda capital em Ravenna. Então, durante algum tempo, ela foi uma capital do Império Romano, né, que muita riqueza foi para lá, muita gente boa, muita gente importante foi para lá, né, mas aí o Império Romano despenca. Né, o Império Romano despenca, pelo menos no Ocidente. No Oriente continua lá, né, Bizâncio, Constantinopla, né, já é o cristianismo, já é a religião oficial, e tem o cristianismo ortodoxo, bizantino, não é? Mas o que acontece é que aquela região ali de Ravenna acaba sendo invadida pelos, vamos chamar assim, bárbaros, né, para aqueles povos germânicos, ostrogodos, visigodos, o diabo, mas são os ostrogodos que vão tomar Ravenna, que são eles que derrubam o Império Romano do Ocidente. Né? Os ostrogodos eram cristãos, então não é que Roma eram bárbaros completamente, sei lá, ignorantes e selvagens, não, os caras eram cristãos, são cristãos que derrubam a Roma cristã. E esses cristãos, esses cristãos ostrogodos, eles seguiam uma vertente do cristianismo chamada arianismo, que não tem nada a ver com ser loiro, ter olho azul ou sei lá, fazer Heil Hitler. Não, arianismo é porque eles seguem o pensamento, a doutrina de um cara chamado Arius, do século III, 250, 300 anos depois de Cristo. Esse Arius tinha olhado a história toda ali do cristianismo e falou, pera um instante só, tem Deus, tem Cristo e tem a pomba. Vamos deixar a pomba de lado, porque pomba, para mim, essa pomba é a coisa mais mal resolvida de todos os tempos. Mas ok, tem Deus e tem Cristo. A ideia do Arius é o seguinte, ok, Deus sempre existiu, Deus não foi criado, mas Cristo foi criado. Então não é que ele sempre existiu, ele começou a existir num certo ponto. Então ele é outra coisa, ele não é Deus, são duas coisas diferentes, não é?
E o arianismo tem essa pegada de que Cristo, ok, é divino, que seja, mas ele não está no mesmo gabarito do Deus que sempre existiu e fez o universo. É outra coisa. Não é? Muito bem, os ostrogodos gostavam dessa história, vários missionários tinham espalhado a fé ariana, né, de Ários pela região, e Ravenna vira, depois que o Império Romano do Ocidente cai, vira uma cidade muito importante para esses ostrogodos que eram arianistas, vamos chamar assim. E eles fazem obras de arte absolutamente espetaculares, tá? Mosaicos magníficos, etc, etc, etc. O que acontece é que, num certo momento, Constantinopla, né, Bizâncio, fala, não estou gostando dessa história, eles acabam tomando Ravenna, acabam com os ostrogodos, acabam com o arianismo, né, eles resolvem pôr ordem na suruba, fazem aquele conselho de Niceia, para tentar unificar a fé cristã, e aí a conclusão que eles chegam, falam, olha, esse arianismo aí, isso é heresia, onde já se viu, porque, na verdade, a doutrina que vai prevalecer é a doutrina da consubstanciação. Eu não me pergunte detalhes, mas é alguma coisa com Cristo e Deus serem a mesma substância, o que eu não consigo entender. Mas, de qualquer maneira, o Arius caiu em desgraça, não é? E aí os caras pegaram e começaram a fazer outros mosaicos, né? Dessa vez seguindo a fé bizantina, ortodoxa, mas eles viram que tinha umas obras, o que eles encontraram ali do arianismo, ou eles deram uma, assim, ok, vamos fazer o seguinte, primeiro apaga, se tiver alguma representação desses líderes ostrogodos, apaga, simples. Então muitas dessas obras têm uns buracos ali, tem umas emendas que estão esquisitas, tem um Photoshop meio tosco, né? Agora, vamos prestar atenção se de repente essas imagens dos arianos, eles tinham alguma coisa que se choca com a crença ortodoxa. E aí toda vez que eles encontravam alguma coisa, eles apagavam e punham alguma coisa por cima e digamos que dá para perceber. Né? Um lugar ali em que realmente o trabalho ariano continua preservadíssimo e idêntico é num batistério, ele mostra uma cena em que Cristo está sendo batizado. Então, os caras vão falar, tá bonito, eu acho que não tem conflito nenhum, deixa isso aí. Né? Então deixaram lá a história, mas até dá para perceber, eu criei uma conversinha no ChatGPT para vocês poderem dar uma olhada, inclusive nas imagens, nas fotos, as fotos são espetaculares do que o ChatGPT trouxe, e aí você percebe que até a própria representação de Cristo é um pouco mais humana, não é aquele Cristo, como chama? Cristo Pantocrator, né? Assim que chama, não é aquele Cristo imperial, severo, poderoso, sentado num trono, não, é um cara, é só um cara, just a guy. Né? Então, mas esse como não conflitava muito, os caras deixaram ali, porque era bonitinho. Então, uma das razões muito interessantes para você visitar Ravenna é pegar justamente esse momento de consolidação da doutrina cristã. Né? Os caras resolveram no Concílio de Nicéia, botar ordem na suruba e prevalecer uma versão só até, obviamente, ter a reforma protestante. Mas à medida que a gente foi avançando, a gente foi para outras cidades, né? A gente foi para outras cidades em que, de repente, você começa a perceber que os caras estão dando uma banana para aquele modo de representação, para aquela arte bizantina, que é uma arte que literalmente não é desse mundo, né? Por alguma razão qualquer, eu nunca vou entender muito bem, os caras vão achar que esse mundo que a gente vive é um castigo, uma porcaria, você tem que ser infeliz, né? Você veio aqui para sofrer, né? O que realmente conta é o que acontece depois que você morre, e então lá vai ser o paraíso, e o paraíso, curiosamente, tudo é de ouro, o céu é de ouro, tudo é maravilhoso de ouro, e esquece essa coisa de corpo também, é uma porcaria, onde já se viu essa coisa sensual dos gregos e romanos, nessas esculturas que mexem com a sua libido, não, todo mundo parece fantasminha. Então, quando você vê lá essas obras ortodoxas, bizantinas, o fundo é sempre dourado, não existe paisagem, não existe contexto, não existe nada, todo mundo é fantasminha com cara de bunda, basicamente. Não é? Mas, graças aos... acho que eu acredito que tenha sido, eu já manifestei isso num episódio recente, que eu acho que realmente é a hora que o cara na Itália olha pela janela e vê, sei lá o que, a Toscana, ele vê a Úmbria, ele ouve os passarinhos, esses passarinhos que você está ouvindo cantando, né? Ele observa aquela vida pujante, aquela natureza maravilhosa, né? Ele fala, não estou entendendo essa história. E aí o que acontece é que a arte começa a sair mais dessa história de só o outro mundo, e você começa a incorporar coisas desse mundo, porque esse mundo, sobretudo na Itália, não sei no resto, é muito legal.
Então você começa a ver que o fundo já não é mais um fundo dourado, o fundo passa a ser as paisagens da Itália. E de repente as pessoas passam a ter corpos, as pessoas passam a ter roupas, as pessoas inclusive começam a se vestir bastante bem. Tem até uma cena que eu já nem lembro mais que igreja que era. Era num museu. Onde será que era aquele museu? Tinha um afresco gigantesco da Santa Ceia, onde a Santa Ceia parecia um restaurante de luxo. Não estou brincando, era uma arquitetura maravilhosa. Os caras ali, os apóstolos, não sei se é assim que chama, estavam todos super bem vestidos e você tinha garçons, não estou brincando, garçons servindo com jarras de vinho e todo mundo com taças de prata. Então fizeram uma Santa Ceia gourmetizada. Você percebe que os caras começaram a incorporar e desencanar um pouco dessa coisa do outro mundo. Mas o que começou a me perturbar, eu estava feliz. Eu falei, pô, que bom, né? A coisa está ficando um pouco mais sensual, um pouco mais cheia de prazer, um pouco mais cheia de estética. Mas tinha algumas coisas muito recorrentes, que eu comentei de passagem num desses episódios On the Road, né? É uma coisa meio mórbida, uma certa atração doentia por morte. Então, não só representações do Cristo ensanguentado, sangue jorrando, cara, eu vi 200 mil Cristos com sangue jorrando, esculturas do Cristo com sangue jorrando. E aí você tem santas que são decapitadas, eu descobri recentemente, o São Lourenço foi grelhado vivo, provavelmente o São João, o cara que infelizmente, num dia de insolação, desidratação ou febre, ele resolveu escrever Revelações, e a gente já vai chegar nesse ponto também. O João, antes dessa história toda, a Roma mandou botar o cara num caldeirão de óleo fervente e não aconteceu nada, ele saiu ótimo, voltou lá para a Grécia e resolveu escrever uma das piores obras da história da humanidade, que é Revelações. Então, vou fazer aqui uma conexão fora de hora. Veja, essa história de Revelações, que eu não li, e o pouco que eu vi é uma coisa bastante estranha, né, é que, veja, o Cristo só vai voltar depois que tiver um pega para capar, uma coisa horrível, Armagedon, Anticristo, uma confusão toda, várias coisas vão acontecer, guerra, mortandade e tal, aí o Cristo vai voltar. Né? E isso, infelizmente, é uma das coisas que está movendo os evangélicos americanos a turbinar essa questão de guerra. Eles acham que a hora que Israel juntar as tribos e não sei mais o que, e a guerra, etc. e tal, contra algum anticristo, que provavelmente na cabeça deles é o Islã, então, felizmente, agora sim os justos vão para o paraíso, que é aquele lugar que é tudo dourado e as pessoas têm cara de fantasminha. Então, veja, a história do João lá atrás, essas revelações, é o que move o Pete Hegseth numa guerra santa contra o Islã. Ok? Ok. Maldita hora que esse cara não tinha antibiótico na época, não tinha Novalgina, né? Então o cara devia estar tendo alucinações. Se ele tivesse tomado qualquer coisa, a gente teria sido poupado dessa besteira toda. Mas vamos lá, voltando aqui. Eu estava ficando bastante cansado de ver gente sendo decapitada. Eu me lembro de uma igreja que tem o crânio da Santa Catarina, que foi decapitado, está lá num relicário. Aí você vai ver relicários de prata, com dedos, com ossos, com fêmur. Eu vi vários fêmures, né, de santos. É uma completa fixação nesses tipos de martírio. A Santa Catarina sofreu o suplício da roda, não morreu, por isso que ela é representada com uma roda. E aí depois tiveram que decapitar, e tem uma que eles tentaram decapitar, e aí não morria. Bom, o São Bartolomeu arrancaram a pele do cara. É um festival de culto à barbaridade que é muito difícil de entender. Mas aí eu finalmente entendi da onde vêm essas coisas loucas todas. De novo, vem de uma narrativa completamente fantasiosa, criada no século XIII, chamada Legenda Áurea. No século XIII, um monge, cujo nome eu já esqueci, mas eu vou dar o link para vocês, o ChatGPT resumiu essa história. O que é a Legenda Áurea? Esse cara, no século XIII, 1200 e bolinha, ele resolveu criar um livro com a história de todos os santos mais famosos. Isso se chama hagiografia, quando você escreve a vida de santos. Né? E aí, o que acontece nesse livro, ele descreve com muita criatividade, de maneira muito vívida, né, a maneira como esses santos morreram. Aquele santo que morre todo flechado, que eu nunca lembro qual é o nome desse cara, né? Aliás, eu vi trocentas vezes esse cara flechado de tudo quanto é jeito, e sempre meio seminua, tem sempre uma coisa meio erótica ali, mas deixa pra lá.
né? Então, esse cara que resolveu juntar as histórias todas que deviam estar voando por aí e outras que ele inventou para criar um catálogo, né, desses martírios todos. E aí, esses catálogos de como fulano morreu, como fulano foi torturado, como fulano não morreu, seja lá o que for, ele acaba servindo praticamente de manual de instruções para os artistas. Os artistas, quando vão representar, eles vão lá olhar na legenda áurea para ver, botar lá como que o cara foi decapitado, como é que chama? Quando corta a pele fora, escalpelado, né? Flagelado, sei lá como, né? Pendurado de cabeça para baixo, né? Então, toda essa iconografia que é repetida, que é consistente, não é? Ela provém de uma fonte, e essa fonte foi um livro que, infelizmente, alguém resolveu escrever no século XIII, e é por isso que até hoje a gente toda vez, às vezes você está vendo um quadro qualquer, de repente é o patrono da cidade, um afresco, né? E aparece um santo com uma faca na mão. Se o santo tem uma faca na mão, ele é São Bartolomeu. Ah, porque uma faca significa que ele foi... quando tem um nome para quando se tira a pele de alguém, eu esqueci, logo eu lembro. Então veja, a Legenda Áurea é um livro que explica por essa consistência nessa iconografia, na maneira como você representa os santos. Agora, qual é a graça de você ficar representando sofrimento, né? Sofrimento, 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 eu não sei. Eu sei que em algum momento, talvez graças à recuperação, né, da cultura greco-romana, os caras começam a falar, pensando bem, essa vida não é tão ruim assim, né? Ser feliz não pode ser, não é possível que a gente queira o tempo todo viver uma vida de austeridade, severidade, tristeza, sacrifício, carregar cruz, etc. e tal, né? Vamos tentar dar uma aliviada nessa história. Mas e aí a gente obviamente começa a ter a Renascença, e aí os quadros começam a mudar, as pinturas começam a mudar, a arquitetura começa a mudar, né? E você acaba de novo em Bolonha, quando em 1088, quase 1000 anos atrás, surge uma primeira universidade que é laica, que não tem nada a ver com a igreja, né? Que muitos papas vão tentar fechar, e vai surgir a busca pelo conhecimento, e pela ciência, e pela experimentação, e pela anatomia, e pela medicina. Ufa, né? Então, pelo menos esse longo mergulho nas profundezas da crença e dessa coisa um pouco perturbadora termina numa coisa um pouco mais iluminada. E agora, finalmente, vamos falar de caranguejo, né? Eu vou trazer aos poucos, à medida que vai me ocorrendo, eu vou trazer mais histórias aí da viagem. Mas por que o caranguejo? É porque eu estava vendo uma notícia completamente nada a ver, que cientistas tinham descoberto quando que o caranguejo começou a andar de lado. Quando que ele começou? Há 200 milhões de anos. Há 200 milhões de anos, um caranguejo... Você tem acho que 6 mil espécies de caranguejo, sei lá. Tem caranguejo verdadeiro, caranguejo que não é verdadeiro, caranguejo que só parece caranguejo, mas não é caranguejo. Mas aqueles caranguejos que efetivamente são os caranguejos true, roots, né, eles são... todos os descendentes, todas as linhagens, as espécies, toda a ramificação descende de um incidente só na história em que algum maluco começou a andar de um lado para o outro. Por que alguém anda de um lado para o outro? Talvez porque seja uma estratégia boa. Pelo visto funcionou. Você tem caranguejo em tudo quanto é lado, certo? Funcionou porque ninguém espera que você se mova para o lado, né? Predadores imaginam que você vai para frente ou para trás, né? Na hora que você vai para os lados, é uma coisa um pouco desconcertante, né? Então funcionou, está aí 200 milhões de anos depois. E aí eles acabam usando uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que é, deixa eu ver como é que chama aqui, achei. Carcinização. Eles soltam essa palavra ali no meio dessa história dos caranguejos. E eu falei, o que é carcinização? Pronto, agora a gente entra numa coisa que eu achei extremamente interessante, é que, veja, ok, você consegue explicar por que muitos caranguejos hoje andam desse lado, você explica pela evolução. Alguém lá atrás fez isso, funcionou e continuou funcionando. Se está funcionando, está tudo bem, bola para frente, certo? Certo. Mas o que é meio perturbador é que muitas outras criaturas que não são descendentes desses caras, que não carregam a mesma genética, elas também acabam parecendo caranguejos. Ou porque andam de lado, ou porque tem uma carapaça, ou porque tem aquelas perninhas gozadas, ou porque tem garra. Aí você fala, pensando só,
por que aparentemente muitas espécies, ao longo do tempo, elas vão querer se parecer com um caranguejo. Então, carcinização é uma palavra um pouco criativa para dizer que muitas espécies elas vão querer virar caranguejo ao longo do tempo, mesmo que elas não tenham nenhuma bagagem genética. A gente poderia chamar isso de evolução convergente. Evolução convergente é quando, sei lá, espécies que não têm nada a ver, elas desenvolvem soluções semelhantes. Então, sei lá, insetos desenvolveram olhos, polvos desenvolveram olhos, mamíferos desenvolveram olhos, né? Aracnídeos, um monte de gente desenvolveu algum tipo de olho e eles não têm nenhum antepassado comum com olhos, então essas coisas evoluíram em paralelo e terminaram em soluções parecidas. Isso é uma evolução convergente. Mas o que é legal essa história é porque isso traz a gente para um dilema que eu não tinha muita... me perdoe, limpando a garganta aqui de novo. Quer dizer, um dilema que eu realmente não conhecia, que é o dilema Gould versus Conway. O Stephen Jay Gould eu já conheço, ele é um cara bastante influente na parte de evolução, e blá, 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 blá. E esse outro cara eu não conhecia, assumo aqui minha ignorância, Simon Conway Morris. Ok, o que acontece, esse Gould versus Conway Morris é o seguinte, o Stephen Jay Gould, ele é raiz com essa história de evolução. Ele falou, cara, a evolução foi acontecendo meio de orelhada, não tinha nenhum tipo de design inteligente, então se você, sei lá, começa a vida do zero tudo de novo, nada garante que as coisas vão sair do mesmo jeito. Não vão, né? Vai tudo acontecer diferente, basta uma pequena diferença, então tudo é completamente acidental, tudo é completamente imprevisível. O Conway Morris, ele vai dizer o seguinte, olha, não é bem assim. Né? Veja, a gente tem soluções que convergem, né? De repente surgem olhos, surgem pernas, surgem ouvidos, né? De repente existem alguns padrões para os quais a evolução acaba tendendo. Então é capaz que se a gente começasse a evolução tudo de novo, lá atrás, primeira forma de vida, as coisas não fossem tão diferentes assim, né? E aí, o que está por trás disso? Por que um acha que é completamente aleatório e o outro, que realmente eu tendo a concordar, ele acha que a gente iria terminar num mundo muito parecido? Porque, veja bem, como é que funciona a evolução? Né? A evolução, a gente fala que o tempo todo, na hora que uma criatura se reproduz, ela se reproduz fazendo um monte de bichos, de coisas diferentinhas, algumas diferenças sobrevivem, outras não necessariamente, não é? Então, ok, é isso, algumas sobrevivem, conseguem se reproduzir, aí a diferença delas se perpetua, mas ela também vai produzir um monte de gente diferente. Essas diferenças vão ter um sucesso maior ou menor, tanto faz, quem tiver mais sucesso bota mais gente diferente no mundo, e assim vai, não é? Mas, em princípio, tudo pode acontecer, certo? Não, nem tudo pode acontecer porque existem restrições. Você não vai conseguir fazer uma criatura com 30 metros de altura, porque não tem Godzilla, porque a física impede, né? Uma criatura desse tamanho ia provavelmente esmigalhar ia ser tão pesada que não ia conseguir se mover, né? Você não ia ter um coração capaz de bombear, né, sangue num corpo tão completamente destrambelhado, tão fora, você não ia fazer uma criatura com... Existem restrições, que são restrições às vezes da natureza, às vezes podem ser restrições do ambiente, né, em que a criatura está se desenvolvendo. De repente você cria uma criatura super exuberante, né, que requer um monte de, por exemplo, água, mas lamento informar, mas você está no deserto, então isso não vai rolar. Então só vai prosperar aqui criaturas que de alguma maneira usam melhor a água, ou criaturas que de alguma maneira sobrevivem ao calor. Então veja, o ambiente ele acaba criando, digamos assim, condições. Então não é que tudo não vale tudo, não tem vale tudo, né, porque justamente a física é a física, a química é a química, o ambiente é o ambiente. E, aliás, uma imagem interessante para isso é um rio, né? Quer dizer, quando você olha aqui em São Paulo que os rios foram canalizados, quando você quer canalizar o rio, você faz o quê? Uma linha reta, porque o engenheiro não tem imaginação, ele tem pouca memória RAM, então ele vai fazer alguma coisa mais simples possível, certo? Achando que isso é eficiente. Mas um rio, normalmente, é sinuoso, né? E o que explica a sinuosidade do rio? Né? Porque ele vai encontrar uma paisagem, essa paisagem... Ele não vai subir necessariamente uma montanha, né? Ele não vai furar, né, uma parede, ele vai contornando, ele vai seguindo os caminhos que são mais possíveis. A evolução
é a mesma coisa. Ela vai enfrentando, a vida vai enfrentando restrições daqui e de lá, né? Você não consegue ter uma criatura, sei lá, inventa uma coisa qualquer, né? Um homem que voe, porque imagina, não tem como você produzir tanta energia assim, você não tem, assim vai. Né? Então, assim como o rio vai ao longo do seu caminho, ele vai contornando, né? vai para lá, vai para cá, a vida faz a mesma coisa, né? Ela tem que levar em conta as restrições à nossa volta. Ela vai seguir um caminho que é um caminho mais possível, né? E mais bem sucedido, mais eficiente. Nem tudo é possível. E por que eu estou falando dessa história toda? Porque nessa conversa com o ChatGPT, que ele começou a falar de evolução, veja, a evolução é uma dança aqui entre a vida e o que está em volta, né? E o que está em volta tem leis bastante difíceis de você contornar, né? A lei da gravidade, né? As leis da termodinâmica, sei lá, mecânica dos fluidos, né? Química, não tem o que fazer, não é? Então, o que acaba acontecendo é que isso também ajuda a entender outro tipo de evolução, que não é uma evolução necessariamente física, corporal, mas também uma evolução cultural. Eu vou dar o link para essa conversa com o ChatGPT, foi ótimo. Imagina, começa com um caranguejo andando de lado e vai acabar cruzando aqui com tudo que a gente falou, com o Hegseth fazendo guerra, aquela história que eu contei foi no Haiti, foi um rei no Haiti recentemente, eu não sei se eu deixei isso claro, em 2024, né, tem a ver com essas coisas todas do arianismo e do iluminismo e da polarização. O que acontece é que uma coisa muito parecida acaba se sucedendo, né, no mundo das ideias, né? Algumas ideias elas têm mais chance de sucesso. Por quê? Porque, veja, problemas similares eles acabam induzindo o surgimento de soluções similares. Então, toda a sociedade que começa a crescer, ela tem alguns problemas, um problema de confiança, de colaboração, de organização, de exploração de recursos. E muitas sociedades que não tiveram contato nenhum uma com a outra, elas acabam criando soluções parecidas, algum corpo administrativo, alguma classe sacerdotal, algum tipo de poder centralizado, né? Porque é para onde as coisas caminham. A gente já falou aqui de inúmeras civilizações que de repente tomaram algum outro rumo e não conseguiram ir muito para frente, porque chega uma hora que aparece alguém muito mais eficiente, né? Não necessariamente melhor, né? A gente, de repente, uma invasão guerreira como a dos ostrogodos, muito mais ignorantes do que os romanos. Veja, o Império Romano com toda aquela engenharia, arte, etc. e tal, ele é derrotado por gente que vive em cabanas, basicamente, não é? E aí o que você tem dentro do universo cultural humano e também do universo religioso, você tem ideias que vão evoluindo e que têm a ver com problemas reais de qualquer sociedade, problemas reais de qualquer organização, e que também evoluem dentro de algumas restrições que o nosso corpo oferece, que a nossa cognição oferece. A gente não tem memória infinita, a gente tem muita incerteza, né? A gente tem medo da morte, a gente quer alguma explicação simples que ajude a gente a tocar o barco, né? Você não conhece o futuro, você tem medo, você se lembra do passado. Então, a nossa cognição também acaba favorecendo alguns tipos de ideia e essas ideias acabam se parecendo em culturas que não tem nada a ver uma com a outra. Então, mesmo que você vá para uma cultura asiática que de repente não teve contato nenhum com uma cultura asteca, ou que não teve contato nenhum com uma cultura, sei lá, povos americanos, tanto faz, você acaba vendo que surgem ideias que de repente funcionam dentro dessas necessidades de cooperação, necessidades de coexistência, necessidades de reduzir a ansiedade, ou tentar explicar como que as coisas acontecem. Então, isso é uma excelente maneira da gente entender um pouco mais por que de repente, alguns tipos de comportamento, por exemplo, em religião, por exemplo, em cultura, né, eles parecem ser comuns a várias culturas diferentes. Não é por causa de algum inconsciente coletivo, ou reencarnações, nada disso, é que simplesmente foram maneiras recorrentes
que apareceram, às vezes com influência, às vezes não, né, em sociedades tentando resolver problemas muito parecidos com criaturas muito parecidas, porque afinal, né, humanos têm capacidades bastante próximas, a variação não é tão grande assim. Então, veja, o caranguejo andando para o lado, né, e outras criaturas tentando andar para o lado e tentando usar carapaças. Não era um processo de design inteligente, é porque, veja, se você é uma criatura que quer andar debaixo, no fundo do mar, veja, se você tiver o corpo achatado, é legal porque a corrente não te leva. Se você tiver o centro de gravidade baixo, você também não vai capotar cada hora que tem um sopro de água, um fluxo de água. Se você tiver uma carapaça, puxa, que bacana, você vai ser menos suscetível, né, a virar jantar dos outros. Veja, se você... Então, as condições ali acabam favorecendo o sucesso de um certo tipo de modo de vida, né? Porque simplesmente as condições são aquelas, e isso talvez explique também o ressurgimento ou também a sobrevida de muitas ideias que a gente acha que já deviam ter ficado para trás depois do Iluminismo, depois do Renascentismo, mas elas parecem responder a problemas que a gente ignorou por muito tempo, mas acho que isso vai ficar como um gancho para amanhã. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Eu estava com saudade de fazer o radinho. Cuidem-se e fiquem aqui com os nossos queridos passarinhos de peruja.